Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leci, sou estudante de Ciências Biológicas e nesse vídeo falarei um pouco sobre os fósseis vegetais e a sua importância para os biólogos. A ciência responsável por estudar os fósseis vegetais é a paleobotânica. Você já parou para pensar como os fósseis vegetais são formados? A taxonomia vegetal, uma área dentro da paleobotânica, estuda como ocorre o processo de fossilização das partes vegetais. E o que isso inclui? Inclui, dentre outras coisas, estudar quais os compostos químicos presentes nas partes vegetais que influenciarão na sua preservação. Ou seja, determinadas partes do vegetal possuem compostos químicos que favorecem mais a sua preservação. Existem compostos orgânicos e compostos inorgânicos que favorecem a preservação. Dentre os compostos orgânicos mais comuns estão a esporopolenina, presente nas paredes dos grãos de pólen, em esporos, por exemplo, a cutina, presente na superfície da epiderme de caules jovens dos vegetais, dos frutos, e a lignina, que é uma substância responsável por dar rigidez aos troncos de árvore, por exemplo. Quanto aos compostos inorgânicos que irão favorecer o processo de preservação do fóssil vegetal, vamos ter o carbonato de cálcio presentes nas paredes de rodófitas e também a sílica, presente nos envoltórios de algas unicelulares, multicelulares e nas frústulas de diatomáceas silicosas. Os principais processos de fossilização das plantas envolvem a substituição, em que há a substituição de compostos orgânicos do vegetal por compostos minerais. Um outro processo de fossilização é a permineralização, em que ocorre a infiltração e permeação inicial dos tecidos vegetais por águas saturadas de minerais, com posterior precipitação destes no meio intracelular e intercelular. Além disso, é bem comum a ocorrência da compressão e impressão. No processo de soterramento, com a deposição de sedimentos no vegetal, esse vegetal ele vai sendo pressionado, resultando na volatização de alguns elementos e na formação de uma película de carbono. Em alguns casos, pode ocorrer a lixiviação dessa película de carbono ou parte dela, deixando uma impressão. Normalmente, os restos fossilizados vegetais, eles podem ser divididos em microfósseis, como esporos e grãos de pólen, e em macrofósseis, como folhas, troncos e frutos, por exemplo. O estudo dos fósseis vegetais, ele pode ser dificultado devido ao fato das partes que constituem o vegetal serem desarticuladas durante as etapas de fossilização. Há diferentes localidades onde ocorrem quantidades impressionantes de fósseis vegetais. Estes fósseis de madeira foram encontrados na formação Missão Velha, lá no Ceará. No fóssil da figura A, houve um processo de substituição, onde a celulose e a lignina das paredes celulares foram substituídas por óxido de ferro na região mais escura e por sílica na região mais clara. No fóssil da figura B, houve um processo de permineralização, em que os espaços vazios deixados pela perda do citoplasma foram preenchidos por sílica. Um outro local que é encontrado uma grande quantidade de fósseis vegetais é o Tocantins. Este local abriga a mais completa floresta fossilizada do mundo. Segundo estudiosos, esta floresta viveu no período permiano último da Era Paleozoica, entre 295 e 250 milhões de anos. Nesta floresta são encontrados fósseis de pteridófitas,
esfenófitas, coníferas e cicadáceas. Porém, grande parte do material é de fósseis de samambaias do gênero Psaronius, que não existe mais. Essas samambaias pré-históricas eram gigantes e podiam chegar a 30 metros de altura. Este daqui é um fóssil de Psaronius brasiliensis, considerado o primeiro exemplar de fóssil vegetal descrito no Brasil. Lindo, não é mesmo? Um outro gênero extinto de pteridófitas é o Picopteris. Este grupo ele data do Carbonífero e Permiano na Era Paleozoica, há mais de 300 milhões de anos atrás. Só que esse gênero ele não é natural, porque reúne fósseis com características vegetativas semelhantes, ou seja, os estratos possuem épocas e locais diferentes do planeta. Por conta disso, diz que as Pecopterídeas formam um morfogênero. As plantas fósseis, pessoal, deixaram registros fósseis que datam de milhões de anos, como já vimos. E esses registros fósseis são importantíssimos, pois nos mostram as características únicas dos diferentes tipos de plantas que viveram em épocas distintas, podendo assim servir de auxílio na reconstituição da história da vida na Terra, fornecendo informações sobre a ecologia passada e a paleoclimatologia. Além disso, as plantas fósseis podem ajudar os biólogos a entenderem a distribuição geográfica de espécies antigas e a identificar novas espécies extintas. As plantas fósseis também podem ser usadas na pesquisa de combustíveis fósseis e na datação de rochas e sedimentos, sabiam disso? Então é isso, pessoal. Até um próximo vídeo.